Boa noite a todos, paz e bem. Quero agradecer a todos que ajudaram a missão nessa semana, aqueles que receberam a mensagem no celular que eu pedi, né? Mandei mensagem para todo mundo. Nós tínhamos essa semana várias dívidas a pagar e graças a Deus conseguimos, com a oração de todos e também com a colaboração de todos. E assim nós vamos tomando cada vez mais um corpo de comunidade, né? Comunidade é isso, um cuida do outro, todo mundo ajuda todo mundo, né? Cada um dá um pouquinho de si e a obra vai acontecendo com a graça de Deus. Então, quero agradecer também as outras regiões que estão acompanhando pela internet. Peço a bênção de Deus sobre os ministros regionais, também de todas as regiões. Agradeço também a colaboração das regiões para pagar as dívidas que tivemos nessa semana da missão. E a todos o Senhor hoje tem uma mensagem, uma direção espiritual para todos nós. Bem objetiva e bem curta. Mas o Senhor nos ensina hoje o que nós estamos dispostos a perder por Jesus. O que nós estamos dispostos a perder por Jesus? Até onde o nosso seguimento com Jesus é comprometido a qualquer perda por Ele. Logo eu vou ler algumas passagens de São Daniel Comboni, fundador dos combonianos, um bispo que morreu na África, e era um homem muito valente, muito forte assim, um homem de Deus de verdade. Um homem santo se faz com coisas pequenas, com decisões pequenas, com decisões de seguimento, quando tudo parece não dar mais certo. Tem uma passagem na vida dele muito interessante, que ele começou a evangelizar a África e foi para lá com alguns sacerdotes, algumas irmãs da comunidade que ele acabara de fundar, e morreram todos. Morreram todos. Em poucas semanas não aguentaram a malária e um monte de doença, e morreram todos. Aí ele recebeu até uma repreensão de Roma, né, dizendo: não é possível evangelizar um país assim, nós não temos recurso, é melhor que saiam daí então. E ele disse para o Papa, ele era padre ainda, e ele disse uma carta endereçada ao Papa, falando assim: toda obra de Deus nasce à sombra da cruz. Toda obra de Deus nasce à sombra da cruz. Porque o que não é enraizado na cruz, morre. E o Papa o chamou para Roma e o nomeou bispo. E deu a ele o vicariato da África toda, né? Ele era o bispo chanceler do Vaticano na África toda. O Papa viu, né, a radicalidade de um coração realmente mergulhado em Jesus. E toda a vida e o apostolado de São Daniel Comboni, aos olhos humanos, foi um fracasso. Aos olhos humanos. Porque todos os padres e freiras que ele levou para lá morreu. E uma vez ele já bem cansado, já bispo, já doente também, febre após febre, ele tinha pegado também a malária. Aí o melhor amigo dele, um padre, morreu também. Aí ele foi enterrar o padre e só tinha sobrado um irmão consagrado com eles. E aí ele acabou de enterrar o padre, olhou o irmão e disse para ele, falou: ainda que fique só você, continue. Continue, porque Deus nos quer aqui. E caiu morto e morreu também. E hoje, olha só como a profecia que ele tinha falado para o Papa deu frutos. Ele disse: toda obra nasce aos pés da cruz, à sombra da cruz. Hoje são mais de 400 padres combonianos em missão na África. Filhos de Daniel Comboni.
São, acho que quase 1000 irmãs combonianas em missão, né? Numa obra e numa vida onde ele mesmo não viu os frutos. Não os frutos assim em números, nem em bênçãos, né? E tem uma frase dele que é muito forte para nós também. Ele um dia reuniu todos os seus filhos, assim, freiras e padres e irmãos e leigos também que evangelizam, que são combonianos, e ele disse assim: a natureza e a condição das difíceis missões na África, para nós, é necessário que todos vocês estejam dispostos a viver e morrer sem ver os frutos das suas canseiras apostólicas. Olha que forte isso, hein? Que todos vocês estejam dispostos a viver e morrer sem ver os frutos das canseiras apostólicas. Como isso para nós é tão verdadeiro. Tão verdadeiro. Para dizer que ele não viu nenhum fruto, ele viu um menino que ele acolheu, escravo, né? Na época dele ainda os negros eram escravos, e ele comprava os escravos. Ele ia na Europa, arrecadava fundos na Europa e vinha comprar os escravos para dar liberdade para eles. Aí deixava eles livres. E um menino que ele pegou, pequenininho, e ele criou, se tornou sacerdote. Ele mesmo ordenou, ele era bispo, né? Ordenou o menino sacerdote, né? Então ele teve essa graça de ver um menino negro, africano, né? Que a meta dele era sempre evangelizar a África a partir da própria África, né? Evangelizar a partir deles mesmos, dentro da realidade deles. Isso traz a nós também essa reflexão do nosso trabalho pastoral também, com os pobres, a partir deles mesmos. Nós percebemos nessa casa aqui, às vezes tão criticada por muitos, né? E por que não tem um de nós aqui? Como não tem um de nós aqui? Cada um que está aqui é um de nós aqui, né? Cada um que mora aqui é um de nós aqui. Muitos às vezes me criticam, mas você não acha perigoso? Não tem um de vocês lá? Eu falo, como não tem um de nós lá? Todos que moram aqui são um de nós. Acreditar, por isso que a Virgem de Guadalupe é a nossa patrona maior, porque ela, quem já leu as aparições da Virgem de Guadalupe, ela acreditou em quem ninguém acreditava. Os índios na época da colonização do México, né, eram tidos quase como animais, assim. E ela pede para um índio, Juan Diego, ir até o bispo e dizer: eu quero uma capela aqui. E toda a mensagem foi através de um índio, onde ninguém acreditava e em quem ninguém acreditava. Assim também é a nossa vida. Acreditar nos pequenos, porque Deus acreditou em nós pequenos como somos. E essa mensagem de São Daniel Comboni sobre a cruz para nós também, aqui na missão Eucarística Voz dos Pobres, também se aplica essa mesma frase desse santo. É necessário que cada um de nós estejamos dispostos a viver e morrer sem ver os frutos do nosso apostolado. Às vezes nos baseamos muito em números e em ver o que está tendo de fruto, mas é só dificuldade em cima de dificuldade, de cruz em cima de cruz, de dificuldade em cima de dificuldade, e sai uma, vem outra pior, e a gente parece, será que não estamos caminhando errados? E o exemplo desse santo nos ensina que uma obra só é autêntica e verdadeira se nasce e cresce à sombra da cruz, na disposição de viver e morrer pelo Senhor Jesus Cristo. Por isso, no nosso coração, nessa semana, vamos refletir sobre isso. O que eu estou disposto a perder por Jesus? Até onde? Até onde eu quero perder por Jesus?
ser humilhado com Jesus, ser escarnecido junto com Jesus, ficar com Jesus, não só no momento de glória, ficar com Jesus no momento de cruz, ficar com Jesus no coração dos pobres quando eles são excluídos, ficar com eles. Padre José Estela falou uma frase que veio do céu, e essa frase é nossa, né? Que diz assim: o que a missão eucarística pode fazer pelos pobres de rua? Nada. Mas pode sentar com eles na calçada e chorar junto. Esse companheirismo, estar com Jesus, perder com Jesus, ficar com Ele, mesmo quando parece que tudo é derrota, né? Mesmo quando parece que é só derrota sobre derrota, insucesso sobre insucesso, estar com Ele, aceitar as humilhações por Jesus, aceitar tudo que Ele dá. Ele deu, amém. Tem uma passagem também desse santo africano, São Daniel Comboni, italiano, mas que morreu na África, que ele fala assim: pelos pobres da África eu me ajoelho para pedir. Ele ia diante dos governadores dos países, ia diante de pessoas ricas, pessoas pobres, diante de todos. Ele falou: se for preciso, eu vou lamber o chão onde eles pisam para conseguir os fundos para salvar os negros da África. Isso também é perder por Jesus. Isso também é estar disposto a também se abaixar por Jesus. Às vezes é ruim pedir, né? Às vezes é ruim. Mas pelos pobres e pelo Senhor Jesus Cristo, pela obra que o Senhor nos pede, nós vamos nos abaixar sim. Vamos nos abaixar sempre que precisar. Até onde Deus quiser que abaixe, né? Terminando com uma reflexão dele, que ele dizia assim: quando defendo os combonianos, não me defendo, defendo a obra de Deus. Quando ele foi acusado de um monte de coisa, como sempre, né? Acusado de um monte de coisa, já doente, com malária, quase morrendo, ainda foi acusado de ter um caso com uma irmã, e um monte de conversa fiada. E ele teve que prestar conta lá em Roma, e foi. E ele disse assim: eu vou me defender, não porque eu quero a defesa minha pessoal, mas porque eu defendo a obra, para que o flagelo não venha sobre a obra. Eu defendo os negros que nós trabalhamos, ele dizia. E para nós também, cada um de nós é corresponsável de defender essa obra. Não por nós, não por nós pessoalmente falando, mas pelo que o Senhor tem e quer de nós, pela obra. Cada um de nós devemos nos sentir responsáveis mesmo em defender a missão, defender mesmo, dar a vida pela missão, pedir pela missão se for preciso, se humilhar pela missão se for preciso, porque a missão é uma obra de Deus. Aceitem ou não aceitem, queiram ou não queiram, para os críticos é terrível, mas é a verdade, né? A missão é uma obra de Deus, plantada à sombra da cruz, e não há dúvida disso. E vai crescer a sombra da cruz. Talvez nós que estamos aqui não vamos ver os frutos. Talvez alguns sim, alguns não. Mas essa missão vai crescer muito. A missão eucarística Voz dos Pobres, plantinha de Deus, vai crescer muito. Vai crescer porque ela tem uma particularidade necessária para esses tempos que vivemos, né? De levar a fé de uma forma simples a todos os estados de vida. Aos sacerdotes, aos bispos, aos consagrados, aos casados, aos solteiros, aos pobres, aos ricos, né? O Senhor Jesus leva essa mensagem radical de decisão por Jesus e de entrega verdadeira, não de uma forma superficial, mas de uma forma radical, leva a todos os estados de vida. E aqui, vocês já notaram isso? Aqui na missão, não dá para viver na superfície do carisma. Ou se entra, ou se sai. Não dá para viver mais ou menos missionário. Ou é missionário, ou não é missionário.
Eu brincava uma vez, faz tempo, bem no comecinho da missão, quando você sente um chamado para a missão eucarística Voz dos Pobres, se entregue o quanto antes. Porque você pode adiar o sim, mas não vai conseguir dizer não. Quando o Senhor chama, como diz o padre Renato, né? Ele falava assim, aos fugitivos de Deus se entreguem. Se entreguem por bem, né? Então, vai adiando, mas uma hora vem. Porque a obra é de Deus e Deus quer nos salvar. Não só aqui, em todas as outras obras, mas aqueles que sentem chamado para cá, que venham. Não resistam ao chamado de Deus. Venham fazer parte dessa família que é de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.